Olá, mais um programa Transparência. Eu aqui com o jornalista Tarlá. Tudo bem, Tarlá? Tudo bem? E a gente recebe o vereador Rodini. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Serginho. Prazer estar aqui novamente. Segunda vez aqui falando com vocês. Tarlá, um prazer estar aqui junto também. O senhor está há quanto tempo na vereança? Desde janeiro de 21, né? Nós vamos para 2 anos e quase 2 anos e meio, né? Passado já. Nesse caminhar, o que mudou? Mudou Novo o seu mandato? O que mudou? Mudou a forma de ver a política, a forma como a gente vê o serviço público, a forma como a gente atende as pessoas e, por fim, muda o foco do trabalho, né? Porque a gente entende que em algum momento a gente precisa focar em algum tipo de trabalho para entregar melhores resultados, né? Então, se no começo a gente estava muito preocupado em fazer auditoria, né, como a gente fez para liquidar a Coderp, um trabalho de primazia, eu diria, do auditor que a gente tinha no nosso gabinete, juntamente com o meu jurídico, a gente conseguiu entregar um trabalho muito bom para fechar a Coderp, né, e que está em fase de liquidação, mas com os trabalhos atrasados, a gente deve retomar um pouco politicamente esse tema em breve. Mas a gente precisa de verdade aonde a vida das pessoas é tocada, né? E eu acho que o grande foco agora que a gente vai dar nessa última etapa aqui desse mandato é a assistência social. Para isso a gente abriu um edital para contratar assistente social, contratei uma profissional muito competente, está me ajudando muito a fazer essas pontes entre as OSCs, né? E a Secretaria de Assistência Social, e o nosso foco agora vai ser praticamente todo em política para a terceira idade. A gente entende que hoje a demanda é muito alta, o cobertor está curtíssimo e nós temos que otimizar o recurso público para que ele chegue onde realmente ele precisa chegar, né? Então esse vai ser o foco agora desses próximos meses aí que a gente vai trabalhar em assistência social. Essa mudança, o senhor começou aqui e só tinha 2 assessores. Sim, hoje eu tenho 4. Hoje agora o senhor está com mais 2. Eu dobrei. Hoje eu tenho a Marisa Cury, que é que faz a parte de comunicação do gabinete, e tenho a Natália, que faz a parte de assistência social. Ela vem da área de assistência social e esse foco que a gente quer dar para a próxima etapa. Eu tomei a liberdade de contratar mais essas 2 profissionais para completar o quadro, e não vou contratar o 5º, né, porque eu já economizei aí praticamente R$875 mil nesse período que eu estou, né? Nenhum outro vereador fez isso, não existe isso, eu fui o único até hoje a fazer isso, economizar dinheiro público, não pegando carro, não contratando a totalidade de funcionários, não utilizando gasolina ou verba de viagem. Não acredito, quando a gente tem que viajar, eu viajo com meu próprio recurso. Não tem que ser o pagador de imposto que vai pagar a viagem de vereador. Então, eu não uso esses recursos, consegui economizar bastante. Nem água mineral eu pego, né? Nem na sessão plenária eu bebo água mineral, eu bebo do filtro. Eu acho que a gente tem que ser igual aos outros, nem mais nem menos. A gente tem que cumprir o bom zelo, né, do dinheiro público. É isso. O senhor falou em dar foco para a questão dos idosos em Ribeirão Preto, né? Como é que está a situação? A gente tem centros aí que atendem pessoas idosas sem recursos. O senhor já chegou a fazer alguma vistoria? Eu vi que o senhor acompanha a casa do vovô, né? Eu fui por muito tempo parte do conselho fiscal da casa do vovô. Aí quando eu entrei na política eu me afastei para a gente não misturar as coisas. Aí eu acompanho há muito tempo essa política de idosos. Hoje nós temos a Casa do Vovô, é uma das casas, né? A Casa do Vovô acolhe hoje 85 pessoas. Aí eu consegui um recurso federal de uma emenda parlamentar da ordem de R$1,5 milhão e esse dinheiro vai ser utilizado na Casa do Vovô, na parte de cima, onde era a antiga Casa da Amizade, para reformar e podermos acolher mais 90 idosos.
Esse dinheiro já está com a prefeitura e nós estamos esperando que o prefeito repasse esse dinheiro para a casa do vovô, para que a gente possa começar os trabalhos o mais cedo possível. E digo o mais cedo possível porque hoje nós temos uma demanda reprimida de idosos, grau 3, da ordem de 400 pessoas em Ribeirão Preto. O que eu estou falando é um negócio muito sério, não existe leitos para acolher essas pessoas, o dinheiro para a assistência social, quando vai para as OSCs, algumas OSCs ainda não têm condição plena de acolher, conforme é necessário, e esse recurso às vezes não chega onde precisa chegar. Então, uma das coisas que a gente está fazendo aqui é ajudando as organizações do terceiro setor a se enquadrarem documentalmente, né, cumprirem todos os quesitos para se enquadrar junto ao dinheiro público, para que possam receber e fazer um trabalho de assistência. Hoje a pirâmide etária se inverteu, hoje nós temos mais pessoas com 60 anos de idade do que pessoas com 14 anos de idade. É uma realidade muito difícil de falar, mas as famílias hoje não têm condição de acolher os pais, não têm condições emocionais nem financeiras. E o idoso muitas vezes chega no final da linha sem, inclusive às vezes, um cartão de benefício mínimo, seja o LOAS. Então, o que nós estamos fazendo junto às famílias que nós estamos procurando, ajudando elas a se organizarem no cadastro único para conseguirem os recursos que são disponíveis para as pessoas cadastradas, para que esse mínimo de recurso dê qualquer tipo de dignidade ao idoso. Uma coisa muito séria que acontece hoje, os idosos que não conseguiram ainda o acolhimento estão sofrendo abusos físicos, sexuais, financeiros e de toda a ordem que você pode encontrar. É sério isso, é uma política que ficou muito tempo sem considerar o público idoso e o público idoso chegou. E a geração imediatamente antes da minha já está nessa necessidade muito grande. E a gente vê que as gerações mais novas não estão tendo filhos, por vários motivos, né? As redes sociais têm isolado muitas pessoas do convívio, esse convívio isolado faz com que se quebrem os vínculos familiares. E a gente entende que o lugar mais barato para acolher uma pessoa é dentro da sua própria família. Na falta da família, então tem que ser o Estado. Só que a gente faz de tudo para que as famílias não sejam destruídas. E elas estão sendo atacadas de todas as formas, né? Na televisão, nas mídias sociais, nas próprias escolas, né? A gente vê uma doutrinação desfavorável ao patriarcado, que eu particularmente acho que é um sistema social muito importante, que é o que nos trouxe até aqui, que está sendo desconstruído. E desconstruir o patriarcado hoje é desconstruir o homem. E desconstruir o homem não é tirar a masculinidade do homem, é tirar dele o papel de provedor da família. E quando o homem não se encontra mais como provedor, as mulheres têm que fazer essa parte. E muitas das vezes essas mulheres que já vêm com filhos no colo precisam trabalhar. Se elas vão trabalhar e não dão a melhor atenção na primeira idade, você já começa rompendo vínculos. Então, isso é uma realidade, está acontecendo, e como é muito difícil nadar contra essa maré, a gente acredita que naturalmente a sociedade vai se acomodar, mas nós estamos numa maré alta agora de destruição da família. A nossa função é organizar o espaço para que as pessoas que chegam com as famílias rompidas tenham um acolhimento no final de suas vidas e que tenham um mínimo de dignidade material, no mínimo, para que tenham um desencarne. Eu que sou espírita acredito nisso, que elas tenham um desencarne menos doloroso do que é o que está acontecendo hoje. Mas agora assim, o senhor chegou na Câmara com um perfil de fiscalizador, de organizador,
haja vista seu trabalho com a CODERP e outras atividades que o senhor tem falado. De repente dá uma guinada para a área social. O que levou a isso? Foi alguma experiência, algum pedido? O que aconteceu? A gente que é, vamos dizer, ente público, a gente tem que entender primeiro o que é prioridade. A gente tem que trabalhar na prioridade. O dinheiro público é pouco. O tempo que a gente tem é contado. A gente só tem o tempo que nos resta e a gente não sabe quanto tempo a gente tem pela frente. Então, esse tempo que a gente está aqui, a gente tem que otimizá-lo ao máximo, com as prioridades. Não parei de zelar do dinheiro público, e nós estamos fazendo outras investigações em paralelo, que não são da CODERP, que são de outras... Então não cessou esse trabalho? Não, esse trabalho não cessou, mas por isso agora eu tenho uma equipe maior. Uma equipe maior, mais braços trabalhando, a gente vai continuar fazendo o que a gente vinha fazendo, e agora eu consegui abrir uma nova frente de trabalho que a gente possa atender diretamente aquelas pessoas mais necessitadas. Eu vi que o senhor ficou bastante irritado recentemente com o incêndio lá do Curupira, e a gente sabe que daqui para frente vai ter bastante fogo na cidade, que é o que acontece sempre, agosto, setembro até outubro ali. Por que o senhor ficou tão irritado assim? Antes de eu ser eleito vereador, eu sempre sonhei em usar água do reuso, a água proveniente do tratamento de esgoto, para prevenção do incêndio. Então, quando eu entrei na casa, eu coloquei o projeto de água de reuso para esse fim. O prefeito vetou a primeira vez, alegando falta de audiência pública. Perfeitamente. Colocamos novamente, fizemos audiência pública, a Câmara novamente aprovou por unanimidade o projeto. O prefeito vetou novamente, alegando falta de iniciativa, erro de iniciativa, que deveria ser do Executivo. Ok, copiou o projeto, entregou aqui, nós votamos e aprovamos. Nós temos, na nossa cidade, uma estação de tratamento de esgoto importantíssima. E ela, depois de usar a água, nós usarmos a água, nós damos uma descarga, tomamos banho, essa coisa toda, essa água ela é tratada. E a hora que ela está limpa, ela é jogada no pardo. Esse é o destino dessa água. Essa é a água de reuso. O que a gente queria é que essa água, a partir do mês de maio, fosse batida nas bordas das matas. Para quê? Para prevenir o incêndio. De que forma? Mantendo o mato ao redor verde, úmido. Mantendo verde, elimina a possibilidade. A possibilidade. Hoje, aí eu fui lá esses dias no Curupira, mas não é só no Curupira, no Macaúbas, na USP, para todo lado. O fogo agora vai alastrar. É a época do fogo, né? Só que nós, que somos seres pensantes, podemos prever que todo ano a natureza apresenta essa situação. E podemos prevenir. Podendo prevenir, não é feita a prevenção. E isso, faltava a lei está aí. Faltava a água está aí. Faltava caminhões, tem 2 caminhões. O que falta é atitude. E aí eu realmente não consigo lidar com quem é responsável por fazer, não fazer. Para mim é uma omissão e aí eu fico irritado. Aí eu acabo indo para minha rede social e apareço um pouco nervoso às vezes. Como é que eu fico mesmo? Bom, o senhor falou de audiência pública, o senhor fez algumas, né? Eu queria que o senhor avaliasse as audiências públicas, que o público às vezes não comparece. As audiências públicas, as que eu fiz, teve muito público presente. Eu fiz, por exemplo, a audiência pública aqui do passaporte sanitário na época da vacina. A gente tinha que discutir se o passaporte sanitário era um documento necessário para entrar nos lugares, se era o passaporte ou a máscara, o passaporte ou a vacina, se a vacina prevenia a contaminação pelo vírus. Nós sabemos que não. Tanto que tinha um vereador vacinado aqui na casa com um passaporte que estava com Covid aqui dentro, que é o França, ele lembra disso, ele sabe. Então, o que o passaporte evitou a contaminação de alguém? Nada. Então, nós estávamos discutindo isso. Essa audiência pública, se você conferir aí no YouTube da Câmara Municipal, foi o que mais teve audiência. Deu mais de 8.000 visualizações. Nenhuma outra audiência aqui na Câmara Municipal teve uma audiência como essa nossa. Depois nós fizemos outra audiência pública, me parece que foi... Não me recordo agora de cabeça, daqui a pouco me vem. E agora eu vou fazer uma audiência pública, já convocada agora, da educação. Eu ia te perguntar isso, por quê? Porque nós despejamos 500 milhões de reais na educação todos os anos.
Os professores de Ribeirão Preto ganham a média de R$ 7.500. Nós temos professoras que ganham em Ribeirão Preto R$ 26.000. E por que o IDEB de Ribeirão Preto vai cada vez mais para baixo? Deixa eu fazer uma pausa aqui. É certo esse valor que o senhor está dando de salário? Olha o portal de transparência. Está tudo às claras. Então, por quê? Porque foram acumulando, né? Vai acumulando quinquênio, vai acumulando licença, vai acumulando... Chega no teto. É justo. É justo. Não estou falando que não é justo. Vamos deixar isso claro, que senão fica parecendo... Não é justo, não. Eu não estou falando que não é justo. Para mim, o professor tinha que ganhar mais do que juiz. Ótimo. E nós tínhamos que ter alunos que soubessem, no mínimo, fazer uma redação, fazer conta de mais, de menos, e escrever e ler. É bom deixar isso claro, porque senão os professores vão achar que o senhor está achando que o salário é muito alto. Não. Veja bem. Não há dúvida que o salário do funcionário público da educação em Ribeirão Preto é um dos mais altos do estado. É inclusive mais alto que da iniciativa privada. Então, reclamar de salário não é exatamente... Mas o senhor não é contra eles ganharem bem. Não, eu acabei de falar. Ótimo. Repito, acho que devia ganhar mais do que juiz. E tinha que entregar resultados muito superiores aos que estão sendo entregues. A audiência é para isso, é para saber por que não está entregando. Por quê? O que acontece? Hoje, você fala assim, o IDEB está baixo. Aí vai o secretário de Educação, fala assim, mas é porque os diretores isso e porque eu não contrato isso. Chama o diretor. Diretor, por que é? Não, porque nós tínhamos treinamento, o treinamento não veio. Então a gente quer saber aonde que está a falha na educação. É inadmissível. Eu venho de escola pública. Eu sei fazer uma redação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu sei ler, eu sei fazer conjugação verbal, eu sei fazer as operações básicas, eu sei a tabuada. Aprendi na escola pública. Eu sei os pontos geográficos do mundo inteiro, do Brasil inclusive. Eu sei o nome dos rios. Agora, por que os jovens do Brasil hoje não sabem? Por que a educação pública municipal não entrega esse resultado? É o que a gente quer saber. A gente não está aqui para acusar ninguém de nada. A gente quer pôr todo mundo para discutir na mesma mesa o porquê que não avança o IDEB de Ribeirão Preto. E achar uma solução. E eu te digo mais. Tem uma escola aqui em Ribeirão Preto que vai falar assim, porque o aluno é carente. Nós temos aqui a Fundação Educandário, Fundação Sinha Junqueira, que fica lá na Pascoal Enec, número 500. O índice do Saresp, a nota do Saresp, que é a avaliação das escolas, colocou a Fundação Sinha Junqueira, que trabalha com pessoas de comunidades muito carentes, acima das escolas particulares. Ou seja, acima da municipal, acima da estadual e acima da particular. Por que isso acontece? Nós temos que avaliar o material humano que está por trás do ensino, né? É quem que está por trás, qual o método. Esse pessoal não pode vir e dar o exemplo por que isso aconteceu lá. Eu sei dizer o porquê, porque eu frequento a escola, a Fundação Sinha Junqueira. A gente ajuda em algumas coisas lá, a organização das coisas. E aí, por quê? Porque existe o envolvimento do profissional da educação, que lá é chamado de professor, para o resultado com o aprendizado. Se o professor não tem comprometimento com o resultado, com o aprendizado, se ele tem medo de apanhar do aluno, se ele tem medo que o pai do aluno vai lá e vai bater nele, se ele tem medo do traficante, se a escola não fornece a segurança, se o diretor não está nem aí, não tem resultado. O resultado vem quando as pessoas estão envolvidas, quando elas estão com o umbigo no balcão, como a gente dizia. Então, o que a gente quer trazer? A gente quer trazer casos de sucesso que deram certo no Brasil. Estou tentando trazer o professor João Batista Oliveira, de Sobral, no Ceará, que foi o responsável por organizar a educação no estado do Ceará e colocou o Ceará hoje entre as melhores escolas do Brasil. Olha aí. Inclusive, e te digo mais, não é à toa que o ITA, Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, quer montar em Fortaleza a primeira filial. Porque a maior parte dos alunos que estudam no ITA, que vem do Nordeste, vem do Ceará. Porque a escola é boa, porque existe comprometimento com o aprendizado. Por que o Ceará pode, São Paulo não pode, Ribeirão Preto não pode? É isso que a gente quer discutir. Então, nós vamos trazer as pessoas especializadas para falar a respeito. E eu tenho certeza que o resultado dessa conversa, dessa oportunidade de todos os entes, de todos os grupos, de todas as frentes, discutirem educação, cujo foco tem que ser o aluno,
A educação, o foco da educação é o aluno, não é a classe de professores. O professor tem que ganhar bem, tem que ser treinado, tem que ter tudo isso. Só que o foco tem que ser o aluno. Se você não entrega resultados, você errou na prioridade, você errou no uso do dinheiro público e você não atingiu o resultado. Então, eu acredito que os especialistas, e eu não sou um, não me coloco entre os especialistas, mas eu dou a oportunidade para que os especialistas se encontrem e desenvolvam a melhor prática educacional que dê resultado. Pelo amor de Deus, a gente está falando de resultado. O resultado é inconteste, ele é expresso em números. Então, se o número está baixo, vamos encontrar. Ele é a ponta do iceberg. Nós temos que saber o que aconteceu para baixo que não permitiu que o índice de aprovação, que o índice de aprendizagem e de conhecimento do aluno não chegou ao mínimo necessário. Recentemente a gente está agora com concursos para coordenadores e diretores de escola. O senhor é favorável? Sim, eu sou a favor do concurso público, sim. Eu sou a favor do concurso público para diretores, mas eu sou a favor de ver como vai ser publicado o edital. Que tipo de edital, que tipo de conhecimento tem que ter o diretor de escola? No mínimo, o diretor de escola é o... Se você for colocar uma escola como se fosse uma empresa, o diretor seria o responsável por tudo que acontece na escola. Desde compra, frequência de funcionários e frequência de alunos, entrega de resultados, tudo. Então ele tem que ser, antes de tudo, um administrador. Além de administrador, ele tem que ser pedagogo. Ele tem que conhecer Piaget, ele tem que conhecer as escolas dos anos 60, que a gente dizia que era o ensino vocacional. Como que era o ensino vocacional? Qual que é a vocação de cada escola? O que ele pode tirar de melhor do aluno? Tem que ter proatividade. Como que vai avaliar a proatividade de um concurseiro? O concurseiro está estudando para passar no concurso. Tá, mas tudo bem. Então a gente tem que ter um edital que contemple a prova de conhecimento e também a personalidade da pessoa. Porque às vezes a pessoa, ela tem muito conhecimento, mas ela tem uma timidez de um nível tão alto que ela não consegue colocar em prática aquilo que ela foi contratada para fazer. Então, eu entendo que a educação, se ela não for olhada como um todo, desde o concurso público até a diplomação do aluno, nós estamos perdendo tempo. A Coreia do Sul fez isso 60 anos atrás. Tem o melhor ensino de base do mundo. Praticamente não tem uma universidade federal. Tem uma ou duas lá, de universidades federais. Não existe o dinheiro do ensino ir para a universidade. Porque no Brasil é tudo ao contrário. O ensino de qualidade, ele deveria formar pessoas tão capacitadas que elas nem precisariam ir para a universidade. A universidade, na verdade, do meu ponto de vista, tem que ser para aqueles que têm vocação para produção de conhecimento. Por isso que hoje está crescendo cada vez mais, eu sou muito favorável, o ensino técnico. Porque o ensino técnico, de verdade, ensina a pessoa que não tem vocação para ser doutor a trabalhar e ganhar dinheiro. Eu te falo mais, hoje, um técnico eletricista da CPFL está procurando, não acha, para contratar eletricista para subir em poste e arrumar a rede elétrica. Porque todo mundo quis ser doutor. Ela paga R$ 3.400 a R$ 4.000 de entrada, fora benefício, saúde, essas outras coisas que tem, a categoria. Né? Então, às vezes a pessoa quer ser engenheiro, advogado, médico, não consegue passar. Quando passa numa faculdade mais ou menos, e acaba dirigindo Uber. E eu, que ando de Uber, vários motoristas meus têm diploma universitário. E por que ele não está na universidade? Talvez esse modelo tenha que ser revisto. O Brasil não tem mais tempo para perder. O Brasil precisa gerar riqueza. A riqueza é gerada todos os dias com as pessoas que trabalham. O Estado não gera riqueza, o Estado consome a riqueza daquele que trabalha e gera riqueza. O Estado toma o imposto da gente e transforma em dinheiro público. Público, entre aspas, porque na verdade é dinheiro de todos nós. E aí, a hora de utilizar esse dinheiro, utiliza mal, gasta, torra o dinheiro, contrata pessoas incompetentes para tomar decisões que mudam a vida de todos nós. Né? Então, hoje nós estamos numa situação, como que uma pessoa que
sai da faculdade de Direito, faz 2 anos de estágio num escritório de advocacia, pode prestar um concurso para juiz ou para Ministério Público? Que experiência de vida tem uma pessoa dessa para decidir o seu destino, que é um pai de família, o seu destino, que é um trabalhador que está no fim de carreira? Como que subsídios de vida essas pessoas têm? Então, é que eu falo assim, eu sou 100% a favor do concurso público. Mas... Só que os editais dos concursos públicos têm que ser melhor elaborados para que atenda a necessidade a que vai ser contratado esse profissional. Não pode ser uma necessidade do profissional, tem que ser uma necessidade de quem está contratando o profissional. Então, se a gente contrata diretores de escola, eles têm que ser diretores de escola e não profissionais de educação. O profissional de educação é válido, mas nós precisamos de pessoas diretoras de escola, professores de escola. E nós precisamos de pais que se comprometam a cobrar a escola com relação a isso tudo. Bom, pela sua eloquência, eu acho que eu toquei num ponto legal aí, né? O senhor ficou eloquente e foi bom. 30 minutos é até pouco do programa, mas eu gostaria que o senhor usasse a nossa câmera aqui e convidasse as pessoas para essa audiência. Eu acho que vale a pena convidar. Sim, nós teremos... eu estou só esperando publicar no Diário Oficial, que ainda não foi publicado, mas eu já quero... possivelmente vai ser dia 26. Convidar de antemão. Provavelmente a data está aí, dia... 26 de agosto. 26 de agosto, que é uma segunda-feira, às 18h30. Nós estamos esperando fazer essa audiência pública para você que é profissional, professor, diretor, todos vocês que estão envolvidos com a educação, para você que é do sindicato, vir participar, expressar a sua opinião, para todos que estão envolvidos na educação. Venham, compareçam, porque o futuro do nosso país... não depende mais de mim, de vocês que estão aqui, ou de você que é um profissional da educação. O futuro depende das crianças que nós estamos educando. As crianças precisam saber o que é que elas estão aprendendo. Elas precisam saber aonde elas estão e para onde elas vão. Tem que ser criada nas crianças o pensamento crítico, para que ela tenha condições, tendo comido proteína na infância, na primeira infância, com merenda escolar decente, com uniforme limpo, decente, não sei o quê, ter condições de aprender, desenvolver e devolver para a sociedade aquilo que ela aprendeu. Por isso que é muito importante que toda a sociedade participe, inclusive você que não é da educação, você que é da área do direito, você que é da área da engenharia, da medicina, participe. A audiência pública da educação, ela tem a finalidade de dizer que rumos vamos tomar para melhorar o resultado do alunado. Temos 3 minutos. Alguma pergunta? Sim. Perguntei em off para o vereador, vou perguntar aqui também no ar. Assim, a gente sabe que daqui para frente, até o final do mandato, começam as especulações políticas. Qual que é a tua ideia? Vai ter mais um mandato? O futuro a Deus pertence. A gente nunca sabe o que está fazendo aqui. Enquanto eu estiver vereador, até o fim do meu mandato, eu espero fazer o melhor possível. É o que eu acho que eu tenho que fazer. O futuro político, ele é incerto. Hoje a gente vê assim, existe uma produção de notícias falsas muito grandes, né? O meu partido, que é o Partido Novo, é um partido muito pequeno, por enquanto, mas nós estamos crescendo e vamos crescer bastante para a próxima eleição. Agora, se a sociedade entender que um Estado menor e mais eficiente, nós não estamos falando em Estado mínimo não, nós estamos falando em um Estado eficiente. Se a pessoa entender que esse é o caminho, nós temos muitos candidatos aí no Partido Novo, pelo menos, que tem essa proposta. Eu sou talvez um deles, mas temos uma qualidade muito grande de elementos no Partido Novo que entram pelo Partido Novo por meio de processo seletivo. Você pode filiar, todo mundo pode se filiar ao Partido Novo. Só que para disputar a eleição, passa-se por um processo seletivo. É inadmissível que nós tenhamos candidatos e candidatas em Ribeirão Preto, em qualquer lugar, de outros partidos que não saibam ler, né? Então, pelo menos a régua do Partido Novo é uma régua de pessoas de todas as classes sociais, que estão preparadas para cuidar da coisa pública como se fossem sua. E quando eu falo como se fosse sua, não é como explorador da coisa sua, mas como vigilante da coisa sua, tá? Então, o futuro a Deus pertence. Esperamos que a política em Ribeirão Preto
continue boa, né? Assim, eu imagino que nós temos bons quadros em Ribeirão Preto que poderão representar as cidades em várias frentes, mas depende muito mais do eleitor do que do candidato. E se você está pensando em votar quando for a eleição, começa o trabalho de casa, eleitor. Faça isso. Escolha alguém que você conhece, que você confie e estimule a entrar na política, porque nós fazemos sempre o modo inverso. Chega o ano eleitoral, a gente fala, deixa eu pegar esse santinho aqui, vou votar nesse cara aqui. Está errado. Você tem que pegar e construir o seu candidato. Escolha gente na sua igreja, no seu bairro, no seu grupo social e fala assim, cara, você tem condição de a gente vai te apoiar. É assim que você faz a política. Porque senão, você que não se interessa por política é geralmente governado por aqueles que se interessam e não necessariamente aqueles que te agradam. Tá dado o recado, nosso programa chegou ao final. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado, meu vereador. Obrigado, Tarlar. Eu que agradeço. E você que nos acompanhou até agora, continue. Um abraço.